Fala galera, Inter 2, Botafogo 2. Antes de mais nada, já peço desculpa pela minha voz. Tô me recuperando de uma gripe ferrenha que me pegou nesses últimos dias, mas enfim. Seguimos. Um jogo que o Inter oscila bastante dentro da partida, né, entre bons e maus momentos, mas se a gente pegar no âmbito geral do resultado, de pontuar, né, foi um resultado bom. Claro que a gente olha pro Botafogo, o Botafogo não tem nada demais, né, e fica aquela impressão, poderíamos ter ganho, né, mas também a gente olha pro nosso grupo, pelas opções que o Pesolano tem também, né, então acho que foi um resultado ok, né. O jogo, o Inter, o Pesolano fez a mesma estratégia, utilizou a mesma estratégia do jogo contra o Santos e o Botafogo fora de casa, né, marcando em duas linhas de quatro, alternando, né, e às vezes o Alex numa linha mais à frente, marcando num 4-3-3, ou daqui a pouco num 4-4-2, né, quando ele baixava um pouco mais a linha, e lá na última linha um 5-3-2, né, então oscilou nessa forma de marcar, dependendo onde estava a bola, dependendo, né, que setor do campo, o Vitinho baixava bem lá na última linha, né, uh, não foi um jogo tão seguro como foi contra o Botafogo e contra Santos e Corinthians, nessa nossa última linha, ela deu uma oscilada dentro do jogo, principalmente por questões técnicas, né, o Vitor Gabriel e o Félix Torres falhando em alguns momentos, principalmente o Félix Torres, tecnicamente, tempo de bola, né, bote errado, falhando muito, né, mas ainda assim, né, o Inter conseguiu de alguma forma, entre aspas, ter alguma segurança, né, claro que os gols do Botafogo, acho que o segundo gol foi uma falha do Alan Patrick, que tinha entrado, né, no segundo tempo, perde a bola, e aí vem o Inter, toma um gol de transição, não pode tomar um gol de transição jogando fora de casa, né, tu tem que estar seguro. E o primeiro gol, né, um achado do Danilo, uma bola no ângulo, enfim. Mas de certa forma, né, o Botafogo não conseguiu criar tanto assim, né, não conseguiu fazer aquela pressão de quem tá jogando em casa. O Inter relativamente se defende bem, né. O que falha são, o que nos pega são essas falhas individuais de jogadores que a gente sabe que não dá pra esperar muito, como o Félix Torres, como o Vitor Gabriel, enfim. Né? E ofensivamente o Inter não conseguiu também ter aquelas transições rápidas como teve, né, no jogo do Santos e no jogo do Corinthians, que foi essa mesma estratégia, né, de ter a velocidade do Carboneiro, de ter um Bernabé que estava mesmo jogando de lateral, daqui a pouco, né, aparecia na frente, né, mas ainda assim, né, conseguimos aproveitar as chances, ser efetivo nas chances que tivemos, né, e depois que dá o 2-2, né, o Inter até ficou mais perto de fazer um golzinho, de achar um golzinho, ficou mais, né, o jogo ficou mais pro Inter, digamos assim, porque o Botafogo não, né, não queria se lançar e dar os espaços, se lançou mais desorganizado, né, e daqui a pouco faltou um pouquinho pro Inter encaixar um contra-ataque para poder, né, vencer o jogo. Mas enfim, acho que, repito, foi bom, né, foi bom não, mas foi ok pro que a gente tem, né, o Carboneiro bem ali, né, errando um pouco também. No primeiro tempo teve muito erro de passe, mas a gente sabe que ali é que pode ter alguma transição, e foi o que de fato aconteceu, uma transição veloz. Né? O Alejandro, a gente não conseguiu ainda ver esse jogador, porque o Inter não consegue construir, concatenar jogadas para que ele finalize, né? Então ele participa pouco do jogo, principalmente no jogo fora de casa, que é um jogo de transição, então aí sim que ele não vai participar. Né, o meio de campo, acho que o Vijagra muito bem de novo, né, foi driblado na hora do gol, mas aí eu vejo muito mais mérito do Danilo do que demérito dele. O Bruno Henrique, né, uma atuação razoável, acho que o Paulinho entrou depois, entrou relativamente bem, com um pouco com vontade, né, acho que só o pesar mesmo foi a entrada do Alan Patrick, né, que entrou muito abaixo, né, desatento, mole, perdendo divididas, perdendo, né, parece que era tirar a bola dele, era como tirar doce de criança, né, ele conseguiu errar os primeiros cinco lances dele, ele conseguiu errar todos, né, aí depois entrou um pouquinho no jogo, participou, né, mas foi decisivo negativamente no segundo gol, né, do Botafogo. Enfim, acho que o Pesolano, eu não colocaria o Alan Patrick, né, enfim, né, eu acho que não era jogo pro Alan Patrick, né, enfim. Mas é isso, né? Mesmo eu não concordando às vezes com alguma escolha dele, do Pesolano, eu acho que ele tá conseguindo fazer algo, né, com um grupo muito ruim, né? Então, eu tenho as ressalvas com ele, mas não dá pra gente negar isso, que ele tá conseguindo, não é tirar leite de pedra, porque tirar leite de pedra o Inter estaria mais, né, um pouquinho mais à frente, mas ele tá conseguindo, né, diante das dificuldades do grupo, do elenco, fazer uma campanha, pelo menos, né, que a gente, claro que precisa sair um pouco mais ali de perto, né? A gente tá na beira ainda, né? Tá bem perto. O jogo do Mirassol em casa acho que foi fora da curva, né? Mas fora de casa a gente tá pontuando. O problema são os jogos, né, em casa, e precisa melhorar. E acho que ele precisa achar esse equilíbrio de jogar dentro de casa, né, do mesmo jeito que ele joga fora. Né? Um jogo mais pragmático, né? E eu acho que ele fica incomodado de repetir esse jogo pragmático dentro de casa, mas vai ter que ser. Vai ter que ser porque a gente precisa pontuar também em casa para sair um pouquinho mais ainda,
né, dessa zona do rebaixamento.